Fala galera, aqui é o Jackson Goulart para Take1 e hoje você está assistindo o primeiro vídeo de 2015, né? O vídeo para valer mesmo de 2015. Já tinha postado um recado há pouco tempo atrás sobre justamente essa nova leva de vídeos e hoje eu estou trazendo para vocês aqui algumas considerações sobre filmar com DSLR, né? Câmeras DSLR. Esse vídeo serve tanto para aquele que está juntando dinheiro para conseguir sua primeira câmera, né? DSLR, quanto para aquele profissional já que trabalha com filmagem, né? Só que com filmadora e quer estar migrando. Eu só vou abordar, não tão profundamente, alguns pontos que a gente precisa se preocupar na hora de filmar com DSLR, beleza? Então vamos embora pro vídeo. Bom, galera, a primeira coisa que eu vou falar aqui é em relação ao cuidado que você tem que ter com a pegada, né, na hora de você filmar. Eu estou dando um pouco de ênfase na galera que faz evento, né, evento social, porque quando você tem um ambiente mais controlado, eu nem falei, mas, por exemplo, eu estou com um set aqui que eu costumo usar, eu tenho muita coisa aqui, inclusive, eu só botei mesmo propositalmente para poder ir falando aos poucos aqui alguma coisa sobre cada item que tem aqui, mas é uma configuração que eu uso bastante para fazer vídeos onde eu tenho uma situação mais controlada, né? Mas quando você está andando com a câmera, quando você está em evento social, você não tem tanto controle assim dos acontecimentos que estão acontecendo ali em tempo real e você precisa sempre ter a melhor movimentação, a melhor estabilização, o melhor controle de foco para poder o seu trabalho correr bem. Então, assim, eu vou falar sim de filmagem com DSLR para qualquer coisa, mas nesse vídeo tem um pouquinho de ênfase de evento social, valeu? Então, beleza, vamos falar de pegada. Então, quando você está com uma DSLR que é menor, seja mesmo uma câmera grande, como a 1DX, por exemplo, 1DC, que seja, são câmeras grandes, não tem uma pegada muito boa para você trabalhar somente segurando com as duas mãos nela. Você precisa de um suporte. Então, o que acontece? Eu tenho, isso aqui é só um exemplo, isso aqui não quer dizer que você precise comprar exatamente esse, eu tenho esse suporte aqui, suporte de plástico super barato que resolve bastante o problema porque ele me dá mais ou menos uma sensação de estar com uma filmadora, porque ele vem aqui no seu ombro e encaixa aqui na sua costela aqui, fazendo um apoio bem legal. E também tem 3 níveis aqui, tem esse aqui que eu estou mexendo para lá e para cá, tem esse menorzinho aqui, então posso fazer vários tipos de configuração aqui, posso deixar mais perto, mais próximo, enfim. Enfim, eu tenho várias formas aqui de colocar essa DSLR, essa câmera DSLR. Ele trava, né, na parte que você quer ali, que você acha mais confortável para o seu corpo. Então, se você tem uma rodanazinha aqui que se você afrouxa ela, ele volta. Então, ele tem uma mola aqui. Então, e se você prender aqui, de repente, colocando no corpo aqui, você tem uma possibilidade de estar filmando agachado, segurando essa parte aqui. E com a outra mão aqui você está fazendo panorâmicas, né? Onde você pode ter mais firmeza também, e também como um Scorpion, né? Tipo um Scorpion aqui, assim, um Spot Scorpion, enfim, é barato pra caramba. Eu vou deixar um link aí desse modelo aqui para você que quiser dar uma olhada. Não é um produto de muita qualidade, mas atende pra caramba, no caso, né, a proposta dele, beleza? Então tem que se atentar para essa questão de suporte. Você então escolhe o que melhor fica bem no seu corpo, né? Te dá mais liberdade para filmar e fica à vontade, né? Para você escolher os diversos modelos que vão de R$100 e poucos até R$1.000. Bom, ainda falando de pegada, tem a questão das mãos livres, né? Por isso que eu gosto desse suporte, porque você com as mãos livres você pode dar zoom e focar ao mesmo tempo, né? O segundo ponto que eu quero falar aqui é sobre o hardware de som, né? As entradas e o tipo de cabo e tudo mais, se é bom ou não para poder trabalhar com som em DSLR. Bom, não é. Vou explicar. Não é nem porque eu acho que você não tem entradas, né, para som e elas não são boas, enfim. É mais pela questão da parte física, de como é feita a captação de um microfone externo ligado nessa câmera. Uma filmadora tem as entradas XLR, que são entradas seguras, de maior qualidade, onde você não tem problemas com ruídos causados por mau contato. Já nessas câmeras DSLRs, elas têm entradas, deixa eu virar ela aqui, elas têm entradas que, aqui não vai dar para ver, enfim, eu vou estar botando aí uma foto, um certzinho aí, elas têm entradas P2 e essas entradas elas dão muito mau contato. Geralmente, por exemplo, o cabo desse microfone direcional aqui, ele é XLR fêmea aqui na ponta,
do microfone e ele sai P10 lá na outra ponta. E aí você tem que botar um adaptador para botar o P2 aqui. Isso não dá certo, nunca dá certo. Os adaptadores que vendem são uma porcaria de má qualidade. O máximo que você pode fazer aqui para amenizar esse problema de mau contato aqui é você comprar um cabo XLR fêmea e já convertido para P2, já soldado em P2, né? Isso vai amenizar a sua probabilidade de mau contato, mas assim, não capte um som, né, direto da DSLR somente com ele ali, ele é o único som captado. Sempre tente de alguma forma ter um backup. Aliás, eu faço justamente o contrário, eu uso um gravador externo para gravar o áudio da produção que eu estou fazendo, né? E uso um microfone ligado na DSLR como backup e nunca como principal. Ou então, né, uso o microfone, no caso externo, o microfone embutido para poder dar uma ambientação no que eu estou fazendo, né? Ou então para referência, né, no caso de sincronismo, que para mim é a única coisa que o microfone interno serve. Mas tenha em mente que você vai perder um pouco da possibilidade de você estar gerenciando os canais. Por exemplo, só tem um canal, né? Não tem 2 canais como filmadoras normais profissionais, né? Ali na casa de 4, 5 mil, de 4, 5 mil tem. Então você não espere muito de você gerenciar áudio físico, né? Estou falando da questão lógica não, porque a gente sabe que tem um Magic Lantern. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar também uma referência. Aliás, eu vou deixar uma referência de tudo que eu estou falando aqui, aqui embaixo na descrição de vídeos que eu mesmo fiz e que você pode dar uma consultada. Passando para frente, eu já falei da questão da pegada, falei do áudio, né, que você precisa se atentar com essa questão que é muito ruim do P2, e agora eu vou falar sobre lentes, né? Para quem está vindo da filmadora e tem aquela lente fixa e tem um zoom ali, alguns tem um zoom mais generoso, outros não, né? A distância focal é bem versátil e tal. Na DSLR você precisa escolher, né? E nem sempre uma lente que tem um range muito, vamos dizer assim, versátil, como por exemplo, sei lá, vou botar aqui uma 18-135, porque enquanto aquela galera que vem da filmagem com filmadora, né? Lida ali com ganho, né? A gente aqui lida com ISO, né? E aí esse ISO pode variar muito, o limite desse ISO pode variar muito em relação à câmera que você está usando. Eu estou usando, por exemplo, aqui para fazer essa demonstração uma T3i que não consegue passar muito de 800 sem te dar um ruídozinho desagradável. Aliás, até passa. Eu uso Magic Lantern e com Magic Lantern eu consigo ruídos intercaláveis, então eu uso sempre, sem mudar num evento à noite 1250. E a imagem fica ok. Não dá ruído perceptível a ponto de estragar o seu trabalho, não dá. É óbvio que o ruído aparece num preto total, um preto bem forte, mas não aparece em tons, nuances, né, mais claras do preto não aparece, e mesmo que naquelas cenas que tenham muito preto, que eu acho muito difícil, né, você preencher tanto seu quadro de preto, né, você tem aí vários plugins no software que resolve isso de uma forma muito aceitável. Então 1250 é ok para poder trabalhar com essa câmera aqui. Agora, se você está lidando com uma 6D, até com a 7D, uma 70D que é mais recente, então tem um processador melhor e tal, uma 5D Mark III, não precisa nem falar, né? Você vai para ISOs aí de 3200 fácil, sem se preocupar com o ruído, e obviamente isso vai ajudar pra caramba se você está usando uma lente como uma 18-135, que começa na abertura 3.5 e quando você mexe um pouquinho o anel, já vai para 5.6, né? Então é muito fechado, ela tem ainda tem esse range ainda que não é constante, né? Ou seja, ele começa na abertura 3.5, você aproxima um pouquinho de 18 para 50 mm já está em 5.6, entendeu? Então você tem que se atentar para isso, comprar lentes que sejam claras, né? E que tenham uma abertura constante, né? Para que você, quando vá mudar o zoom, se precisar, você não tenha um fechamento do seu diafragma, né? E aí você tem a perda de luz e é feio pra caramba, né? Bom, uma outra coisa que eu tenho que falar a respeito de lentes, né? É que você sempre tente
priorizar lentes estabilizadas. Como eu falei aqui no início desse vídeo, eu não quero ninguém falando mimimi aqui, não, mas eu uso lentes que não são estabilizadas, né, não tem estabilizador de imagem, e eu nunca tive problema, e pra lá, pum, duro. A questão é que, como eu falei que eu ia dar ênfase para eventos sociais, você precisa se locomover muito em aniversários, seja infantis, 15 anos, casamento, você não vai ficar parado o tempo todo. Obviamente que um bom cinegrafista vai escolher os melhores ângulos, e ele não vai trabalhar sozinho, e vai fazer as tomadas, os takes ali, parados, né, como deve ser. Nada de ficar andando, galera, e ficar zoom, volta, essa parada aí não é legal, não. Então, assim, de qualquer forma, você precisa ter essas lentes porque elas vão te ajudar muito quando você vai fazer decoração, quando você estiver, por exemplo, fazendo um infantil, que é complicado pra caramba, você precisa ficar muito atrás de criança e tudo mais. E vai te ajudar muito para você não perder tempo na ilha depois, estabilizando imagens, né? Que isso é um saco. A última consideração a respeito de lente, né? É que você tem que ter em mente que lentes são caras. Você pode sim fazer um ótimo trabalho com uma 50mm 1.8 que custa R$400, mas se você quiser uma lente estabilizada que tenha uma abertura 2.8, que é uma abertura ok para você trabalhar em qualquer situação, né? Que se tiver bastante luz, você fecha, mas se não tiver luz, você abre, joga o ISO lá em cima e tenta trabalhar com aquela luz mais natural e tal, e você tem essa possibilidade de trabalhar, por mais que o foco seja mais complicado de trabalhar, já vou falar de foco, mas você tem essa possibilidade, você não vai perder o momento ali por causa disso. Só que é bom, como eu te falei, que você tenha essa estabilização e essa abertura. Custa, vamos começar aí em R$1.500, que é quase o valor de uma T3i nova, né? Então tem lentes como, por exemplo, uma 1755 da Canon, é uma lente que custa 3.000 e poucos reais, ou seja, ela é mais cara que o próprio corpo da sua câmera que você comprou, como por exemplo, se você quisesse comprar uma 70D com uma lente do kit, não chega a 3.000 reais, ou a 3.000 e pouquinho, nem sei, estou por fora de preço, mas de qualquer forma você tem que entender que lentes são caras, então você vai ter que comprar uma lente, né, mais versátil possível, mas se você quer fazer isso de forma correta, segue essa dica de que a lente seja clara, ou seja, claro significa a partir de 2.8, vamos colocar assim, e que tenha um range aí para você trabalhar legal com a abertura constante, ou seja, que não mude, né? Se você está em, por exemplo, essa lente aqui é uma 1750, Tamron 17, eu já falei, 1750, se ela está em 17, ela está em 2.8, se eu mudei ali o zoom para 50mm, ela continua em 2.8, isso vai te ajudar. Foco, ainda falando de certa forma de lente, né? O foco, para quem filma com DSLR, é bastante diferente de quem está vindo de filmadora, né? Você precisa ter certa perícia para você trabalhar num evento sem ficar fazendo com que as pessoas fiquem nervosas de toda hora ver sua imagem, desfocando. Você tem que entender como é que funciona o anel, para onde é finito, para onde é a distância mínima, né, de 1 centímetro, que seja, dependendo da lente que você estiver usando, para que você entenda exatamente quando que você tem que girar o anel para a esquerda e quando você tem que girar o anel para a direita. Tem lente que o anel de foco lá na frente, tem lente que o anel de foco aqui atrás, ou seja, você tem que entender seu equipamento, estudar seu equipamento e aprender com ele como que você, né, lida melhor com essa questão técnica. Passando agora para o último tópico que eu vou falar, porque esse vídeo está ficando extenso demais, que é a questão de qualidade de imagem. Sim, a qualidade de imagem vai ser superior da sua filmadora, se você tem uma filmadora de 3 a 5 mil reais. Ah, Jax, que isso? Como assim? É isso mesmo. O sensor de uma câmera DSLR, ele é maior, o bitrate em que é gravado o seu vídeo, ele é maior, por mais que haja um downsample bem gigante de uma câmera que tem 18 megapixels e vai trazer essa imagem de 18 megapixels para menos de 3 megapixels, que é isso mesmo que você ouviu, uma resolução de 19 e 20 por 1080, que é o Full HD, tem menos de 3 megapixels, que vocês podem se comparar a um quadro, né? Se você pegar um quadro de uma imagem Full HD, ela vai ter menos de 3 megapixels. Então você sai ali de uma câmera como essa que tem 18 megapixels e vai filmar, mesmo ela fazendo esse downsample muito grande, ela tem uma qualidade maior por conta disso que eu falei. Porém, contudo, entretanto, existem alguns problemas com câmeras DSLR, que é o Moiré, né? Moiré, né? Se escreve Moiré, que dependendo da roupa que você usa, você tem aquelas interferências, né? Quando o sensor não consegue entender muito bem as cores que estão sendo geradas ali,
tem toda uma explicação técnica para isso. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo do vlog do Zec, que coincidentemente fez um vídeo muito bom recentemente, que vai explicar muito bem o que é o moirê, e vocês vão poder entender melhor. Eu vou colocar na descrição aqui. Mas tem que tomar cuidado, porque câmeras DSLR são muito fáceis de acontecer esse efeito, e você de repente pode ter problemas na hora, por exemplo, de fazer um recorte de tela verde, né? Então você tem que atentar para isso. Eu acho que eu já falei das considerações mais importantes e tal. Tudo que você está vendo aqui são coisas que ajudam em tudo que eu falei para vocês aí. Bom, como eu falei para vocês a respeito de áudio, né? Eu uso um direcional aqui em cima, dependendo do que eu vou fazer, ligado. Pode ser diretamente na câmera ou no gravador. Eu uso um gravador Zoom H1, às vezes agarrado aqui por esse tripé aqui, que se chama tripé articulado, que acabou de quebrar. Tripé articulado Gorilla, né? Que ele agarra em qualquer lugar e tal. E eu posso tanto usar ele para fazer ambiente, quanto posso também ligar o direcional nele também, para poder ter um som de mais qualidade. Tenho aqui um monitor de 7 polegadas da Aperture, que é para poder ter mais noção do que eu estou gravando, né? E não deixar nada vazar, nada indesejado, e também me ajudar com foco, obviamente. O Viewfinder, que também, caso eu não tenha um monitor, eu uso para poder também ter essa noção de nada vazar no quadro, e também auxiliar no foco. Um grip que tem aqui embaixo, que acomoda 2 baterias para maior duração, e a lente Tamron que eu já falei, 1750 de abertura 2.8. Bom, para a questão de estabilização também, você pode usar uma vantagem de DSLR, o Steadicam, né? O Steadicam, que é uma peça muito usada, esse daqui da MZ Steadicam. Eu aconselho vocês comprarem esse aqui, de repente eu faço até um review. Esse cara aqui, você põe aqui sua câmerazinha aqui e faz aquelas imagens maneiras, estabilizadas, show de bola, que é a famosa Flycam, né? Que é mais difícil você fazer num trombone daquele tamanho, né? Embora existam alguns Steadicams desses que são feitos para câmeras maiores, né? Filmadores, no caso, né? Enfim, eu acho que eu já falei bastante coisa, né? Se você tiver dúvida a respeito de algum acessório que você quer usar e tal, ou não sabe usar, você deixa seu recado aí no seu comentário aí embaixo, né? Espero que eu tenha falado a respeito da sua dúvida. Aí, se eu não falei, mais uma vez, fica à vontade aí, dá um pulo lá no Facebook do canal, curte lá a página se você quiser, porque, como eu falei, eu estou divulgando, falei no último vídeo, eu estou divulgando os vídeos da galera que são meus inscritos e que obviamente curtem lá a página, ou não precisa curtir, se você quiser deixar lá uma mensagem para mim com o seu vídeo, eu vou divulgar lá para você, na verdade, nem tanto para poder divulgar você, mas sim para criar uma discussão sobre o próprio trabalho de vocês, né? Para que a gente possa aprender junto, eu passando um pouco que eu sei para vocês e vocês, de repente, ajudando outras pessoas que têm menos conhecimento que vocês. Sacaram qual é a parada? Espero que vocês tenham gostado, de repetir isso várias vezes, e eu tô indo lá, fiquem com Deus e eu fui.